Sem mais demoras, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem que se encontra em João 6, uma passagem bem conhecida por todos nós, e fiquem tranquilos, a gente vai ler, mas é uma leitura bem tranquila, bem rápida, tem só 71 versículos, acho que a gente consegue ler em coisa de 20 minutos, né, pastor? Uns 71 acho que vai, né? Brincadeira. Eu vou resumir bem aquilo que está nesses versículos para que seja bem mais rápido, bem mais dinâmico, mas que você possa ficar atento para não perder, beleza? Galera, esse capítulo fala sobre algo que a gente já ouviu falar bastante aqui na igreja, a primeira multiplicação de pães. E se você está pensando, tipo, mas como assim a primeira multiplicação de pães? É isso aí, tem mais de uma multiplicação de pães na Bíblia, e essa foi a primeira vez que Jesus multiplica os pães. Aí, valeu pelo pet. E essa passagem fala que Jesus estava com seus discípulos, presta atenção aqui em mim, não perde não, tá bom? Jesus estava caminhando com seus discípulos à beira do mar da Galileia. E a Bíblia fala que uma multidão seguia Jesus. Uma multidão seguia Jesus porque eles já haviam visto os milagres e maravilhas que Jesus estava fazendo durante essa jornada. Jesus já tinha curado enfermos, Jesus já tinha dado vários sinais, e aquela multidão o seguia porque tinha visto tudo isso acontecer. Durante essa caminhada, Jesus então sobe a um alto monte, se senta, levanta seus olhos e vê aquela multidão que o seguia. Jesus então chama um dos seus discípulos e fala para ele: onde a gente poderia comprar pão para toda essa galera comer? O discípulo de Jesus, assustado com a ideia de Jesus, fala para ele: mestre, mas nem se a gente tivesse 200 denários, a gente conseguiria comprar pão para que cada um desses comesse ao menos um pedaço. E eu confesso que quando eu leio essa passagem, eu imagino, se eu não me engano é Tiago, eu imagino o Tiago abrindo a bolsinha, vendo tudo que tinha e falando: ô mestre, não vai dar não, não dá para alimentar toda essa galera. Mas outro discípulo vinha logo na sequência, e ele vinha com um rapazinho, e esse rapaz trazia algo muito especial: 5 pães e 2 peixinhos. Ele traz esse rapaz dizendo: Senhor, ele está disposto a entregar isso, mas o que é isso para toda essa gente? Para que serviria isso? Como a gente vai alimentar todo mundo com isso aqui? Bom, o resto da história a gente já sabe. Jesus consagra aquilo ao Pai, levanta, parte, compartilha com todas aquelas pessoas, todos comem. A Bíblia fala que todos ficam saciados, significa, eles não só comeram, mas eles mataram a sua fome. Sobraram 12 cestos cheios. Amém? Beleza. Às vezes a gente pensa, o que é uma multidão para aquela época? 200 pessoas? Às vezes a gente fica numa multidão aqui de 300 pessoas, mas Jesus alimentou 5.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixinhos. Não tem como duvidar que isso era um milagre. Porém a Bíblia fala algo curioso de certa forma. A Bíblia fala que depois desse momento, Jesus se retira e vai até um monte. Jesus não estava feliz. Ele fala para os seus discípulos: vão até Cafarnaum, e logo na sequência eu vou chegar lá. Só vai, daqui a pouco eu chego. Bom, o caminho dos discípulos até Cafarnaum todos nós também conhecemos. A passagem fala que eles estavam andando em alto mar, de repente um forte vento veio contra eles. Eles ficaram desesperados e eles viram um homem andando sobre a água. Uau! Ficaram assustados com o homem sobre as águas. Eu também ficaria, tá maluco? Um cara andando sobre as águas. Mas o homem era Jesus.
Essa passagem também é linda, mas eu não vou nem entrar muito nela, porque senão a gente tem que pregar sobre isso. E hoje o ponto que eu quero falar com vocês é o da sequência. Então beleza, depois disso Jesus sobe no barco e eles chegam junto até Cafarnaum. Todo mundo comigo, amém? Glória a Deus, vocês são fera. Então eles chegam até Cafarnaum. Deixa eu só me achar aqui. Quando eles chegam até Cafarnaum, a Bíblia fala que a galera que estava lá na Galileia seguindo Jesus acorda e fala: ué, cadê Jesus e os seus discípulos? Eles percebem que Jesus não está mais lá. E para surpresa de 0 pessoas, eles pegam os barcos e seguem atrás de Jesus de novo. E eles chegam até Cafarnaum, encontram Jesus e os seus discípulos. E é nesse ponto que eu queria tratar com vocês. Porque quando eles chegam até Jesus, a pergunta que eles fazem ao mestre é: pai, quando que o senhor saiu da Galileia? Como o senhor chegou até aqui? Mas o que eles estavam tentando falar para Jesus, eu creio que era algo tipo assim: por que o senhor saiu sem avisar a gente? Por que o senhor veio até aqui sem falar nada para a gente estava seguindo o senhor junto. Por quê? Porém a resposta de Jesus, naquele momento, foi bem incisiva. E de primeira, quando a gente ouve, parece dura. Porque Jesus responde para eles, e a resposta está lá em João 6:26. E o texto fala que Jesus disse assim: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque eu lhe dei do que comer. Amém. Essa é outra versão, mas foquem aqui, ó. Mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus, naquele momento, entendeu que aquela galera que seguia ele, não o seguia porque reconheceram ele como Cristo, como o Messias. Os caras viram Jesus fazer inúmeros milagres. Os caras viram Jesus ensinar. Os caras viram Jesus multiplicar o pão. Mas não era por esse motivo que eles seguiam Jesus. Eles seguiram Jesus porque eles comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aquela multidão que seguia Jesus não o seguia porque reconheceram ele, reconheceram verdadeiramente quem ele era, mas seguiam ele pelo que ele tinha a oferecer. E a sequência desse texto ainda nos mostra mais o verdadeiro motivo pelo qual nós devemos seguir o Senhor. Porque aquelas pessoas começaram a questionar ainda mais a Jesus. A pergunta que eles fazem ao mestre é: mestre, o que nós devemos fazer então para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor está falando? Isso porque logo depois de Jesus falar para eles que eles só estavam seguindo porque eles tinham dado a eles o que comer, Jesus fala para eles: não se preocupem com o alimento dessa terra, se preocupem com o que é eterno. E aí então eles falam: Senhor, então o que nós devemos fazer? O que nós podemos fazer para cumprir isso? Jesus dá para eles uma ordem simples, porém não muito fácil de se cumprir. Ele fala: o Pai espera de vocês só uma coisa: crer naquele que Ele enviou. O Pai espera de vocês uma coisa: crer naquele que Ele enviou. Se a conversa parecia que ia tomar um rumo mais tranquilo, a multidão vai pelo caminho contrário. E eles falam então para Jesus: faça um sinal então, se o Senhor quer que nós cremos no Senhor, faça um sinal, pois Moisés deu um maná no deserto. O nosso pai Moisés deu um maná para os nossos antepassados comer. Dê para nós o mesmo maná. Consegue entender o quão contraditório é isso? Jesus está falando para os caras: para de me seguir pelo que eu tenho de oferecer. E eles falam: não, Senhor, se o Senhor quer que a gente crê no Senhor, nos ofereça algo.
os caras vão na contramão do que Jesus estava falando. Jesus então fala para eles: não foi Moisés que deu o maná aos seus antepassados, foi o meu Pai. Porém, eles comeram do maná, mas eles pereceram. Mas aquele que come do pão que eu trago, esses terão vida eterna. Amém? Glória a Deus. Deixa eu me encontrar aqui. E a verdade é que quando eu cheguei nesse ponto, eu confesso que eu tive a sensação, por mais que eu já conhecia a história, eu tinha a sensação que esses caras iam ter o coração convertido. Falei, caraca, depois de escutar tudo isso, eles vão ter o coração convertido a Jesus. Jesus está ensinando para eles com tanto amor, tanto cuidado. Mas a verdade é que os questionamentos continuaram, mas dessa vez de uma forma mais ofensiva. E eles perguntam então: por que nós devemos crer nele? Como ele pode dizer que veio do céu, se nós conhecemos o pai e a mãe dele? Ele não é o filho de José e de Maria? Entenda que o tom dessa frase não é um tom de questionamento tranquilo, é um tom mais ofensivo. Tipo, eu sei quem você é, você não consegue mentir ou me enganar. Porém, Jesus é incisivo e fala para eles mais uma vez: os seus antepassados comeram do maná do deserto, mas pereceram. Aquele que comer do pão que eu trago, terá vida eterna. Os discípulos, alguns discípulos, então, olham para Jesus e dizem: Pai, dura é essa palavra, quem poderá suportá-la? Quem pode suportar isso que o Senhor está dizendo? Logo depois disso, então, a Bíblia mostra que a multidão começa a deixar Jesus. Alguns discípulos começam a abandonar Jesus. Eles começam a deixá-lo para trás. E na sequência, deixa eu ver marquei o versículo. Na sequência, Jesus até pergunta aos seus discípulos 12: e vocês, não vão me deixar também? Você consegue imaginar quão duro é para o coração do pai falar a verdade para o filho e isso afastar em vez de trazer ele para perto? Jesus estava falando para aqueles homens, para aquelas mulheres, o que eles precisariam mudar para acessar um lugar diferente nele, para acessar aquilo que ele carregava. Mas aquelas pessoas não estavam interessadas no que ele podia, em quem ele era, mas em sim no que ele podia fazer. E isso fez com que eles fossem embora. E a verdade é que aquela multidão que estava seguindo Jesus, vendo seus sinais miraculosos, eles viram os seus ensinamentos, mas mesmo assim, quando Jesus os confronta, porque ele sabia o verdadeiro motivo que eles estavam o seguindo, eles deixam Jesus para trás, eles o abandonam. E a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje, talvez seja a mesma pergunta que Jesus sentiu no coração naquele momento: o que faz você procurar Jesus? O que te faz procurar o Mestre? O que faz você olhar para Jesus? O que tem feito você buscá-lo? É muito fácil nós olharmos esse texto e pensar: cara, como essa galera pensou assim? Como eles ouviram o que Jesus ensinou? Como eles viram os milagres que Jesus fez? Eles viram os enfermos serem curados, viram o pão sendo multiplicado. E como eles não conseguiram entender o que Jesus falava? Mas você quer saber a verdade? Nós temos feito a mesma coisa. Nós temos procurado Jesus nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza. Procuramos Jesus quando precisamos de
de uma mão que se estende para nos socorrer. Nós continuamos procurando Jesus, não por quem Ele é, mas o que Ele pode fazer por nós. O tempo passou, a geração mudou, e a atitude continuou a mesma. Nós ainda procuramos no Mestre aquilo que Ele pode fazer por nós. Reflita no seu coração brevemente agora. O que tem te feito? O que faz você procurar Jesus? O que tem feito você procurar o Mestre? Eu espero que você entenda que o que eu estou falando aqui não é que você não deve procurá-lo no momento de tristeza, que você não deve procurá-lo no momento de dificuldade. Não, a Bíblia nos incentiva a fazer isso. Aliás, a palavra de Deus fala que Jesus veio para os cansados, que Jesus veio para os oprimidos, que Jesus veio para os doentes. Mas se você for ler a Bíblia, você vai encontrar várias vezes falando que Jesus, e os milagres que Jesus fazia, era para manifestar a glória do Pai, para que os homens pudessem olhar para Ele e entender que Ele era o Filho de Deus. Mais do que te dar uma vida confortável ou abundante, Deus quer te dar uma vida eterna. Não confunda o que Deus tem para você. Deus tem sim uma vida abundante para você, mas isso não significa que para por aí. O que Deus tem para nós é uma vida eterna. Porém, só aqueles que o conhecem verdadeiramente, só aqueles que creem naquele que o Pai enviou, vão receber a vida eterna. Mas a verdade é que a maioria de nós não tem buscado o Senhor por quem Ele é. Não tem buscado Ele porque Ele é o Messias, o caminho aberto em direção ao Pai. Nós temos o buscado pelo que Ele pode fazer para nós. E ainda mais, eu vejo muitas vezes nós tratamos o nosso Deus como o Papai Noel. Nossas orações que deviam ser súplicas, pedidos, lamentos por quem nós somos, tem se tornado uma lista de presente. Pai, me dá uma namorada. Ai, Pai, me dá um carro novo. Me dá uma casa. Ai, Pai, me dá um bom emprego. Me dá. A Bíblia até fala que, eu não lembro, da sanguessuga, né? O me dá. É isso que nós temos sido para o Senhor. Nós só estamos interessados naquilo que Ele pode nos dar. Mas eu vou te contar um segredo, algo que talvez você nunca se tocou. Os cultos não são para nós, os cultos são para Ele. Nós não vamos à igreja para receber algo, mas para entregar algo. Muitas vezes você vem à igreja durante 10 anos e você fala, eu vim 10 anos na igreja e eu nunca fui transformado, porque você nunca entregou nada ao Senhor. Você vem 10 anos na igreja esquentar o banco, e eu espero que você entenda que eu estou falando isso para você em amor, meu irmão, porque eu quero chegar lá no céu e ver todos vocês lá. Você entendeu? Eu não quero chegar lá e sentir falta de ninguém, que eu espero estar lá, né, pastor? Em nome de Jesus. Mas a gente tem tratado o Senhor como Papai Noel. E sabe o que é o pior de tudo? Que quando o Senhor não nos dá alguma coisa, aí a gente é igual à multidão. Como o Senhor não me deu do que comer, eu vou lhe abandonar. Quando o Senhor não responde aos nossos pedidos, nós achamos que, Ele não me ama, então eu vou deixar Ele para trás. Eu vou deixá-lo. O Senhor quer sim ter intimidade conosco. Na verdade é isso que o Senhor busca para os seus filhos. Intimidade. É a intimidade com o Senhor que vai fazer você entender o porquê Ele não te deu uma coisa ainda que você quer muito, ou porque Ele te deu algo que você ainda não sabe porquê. E para falar um pouco sobre intimidade e sobre entender a vontade de Deus, eu quero trazer para vocês o exemplo de um cara que eu admiro demais na Bíblia, o rei Davi.
Davi era um cara conhecido por ter o coração igual ao de Deus. Você imagina você ter um título desse na sua vida? O homem com o coração como o de Deus. Uau! Eu quero isso, cara. Um homem com o coração como o de Deus. A Bíblia fala que Davi, talvez no seu momento mais icônico, no que ele é mais conhecido, no momento em que ele vai lutar contra o gigante. A Bíblia fala lá em 1 Samuel 17:40. Ela nos conta o momento em que o momento em que Davi está se preparando para essa batalha. A Bíblia fala que enquanto Davi caminhava para a batalha, ele para num riacho, se abaixa, pega 5 pedras lisas. Em algumas traduções, o termo usado para essas pedras lisas são 5 seixos rolados. Se você não sabe o que é isso, parece um nome difícil, mas vou tentar explicar para vocês entenderem. Sabe aquelas pedrinhas que você acha no rio, que de tanta água bater nela, ela vai batendo uma na outra e ela fica redondinha, bonitinha assim? Davi agacha para pegar 5 pedras dessa. Essas pedras só são encontradas nos rios. Davi então pega essas 5 pedras, coloca elas na sua bolsinha e parte para enfrentar Golias. Mas sabe que tem algo muito curioso nessa pegada aí? Davi usa quantas pedras para matar o gigante? Ninguém sabe? Está faltando ensino bíblico, né, pastor? O que o senhor acha? Quantas pedras? 1 pedra. E existem vários exemplos ou vários estudos sobre por que então Davi pegou 5 pedras, se ele precisou só de 1 para derrubar o gigante. Eu vou trazer só 2, que são as que eu mais gostei, para ser sincero, e as que eu creio que o Senhor vai ministrar conosco nessa noite, amém? O primeiro motivo é, talvez Davi fosse ruim de pontaria. Pode ser. Ele falou, eu vou pegar 5, porque se eu errar 1, o tempo de ele correr até em mim, eu acerto as 4 nele, já está tudo certo. De um jeito ou de outro eu derrubo esse homem, não vai escapar. Uma outra probabilidade, que também é muito possível, é que Davi pegou 5 pedrinhas, porque Golias tinha 4 irmãos, e 4 irmãos gigantes. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que os exércitos de Davi mataram outros 4 gigantes, depois que Davi assumiu o reinado. Por isso eles tinham até uma ala do exército deles, que era conhecido como os matadores de gigantes. Os homens eram bravos, não tinha dó não, eles iam mesmo. Davi pega 5 pedrinhas, mas ele precisa usar só 1. Mas entenda algo, talvez você esteja pensando, mas Douglas, o que essa história tem a ver com a outra história, não é não, pastor? Fica meio confuso, né? Mas calma que nós chegamos lá agora. Eu quero pedir para que vocês leiam comigo aí o 1 Samuel 17:40 de novo. Eu acho que é isso que nós pediu, né? Amém, essa mesmo. Pegou 5 pedras lisas de repete comigo de novo, ó. Pegou 5 pedras lisas de Glória a Deus. Perceba que durante a caminhada de Davi para matar Golias, você está vendo Davi clamando ao Senhor por misericórdia? Você está vendo Davi clamando ao Senhor para que ele mate o gigante? Sim ou não? Davi em nenhum momento está pedindo para o Senhor fazer aquilo que ele devia fazer. Mas Davi, ele para no riacho. E aqui é a chave que eu quero entregar para vocês nessa noite. Sempre haverá provisão para vencer as suas batalhas, se você estiver no rio da vida. Talvez aquela multidão não entendeu que haveria provisão para eles durante a vida toda, se eles estivessem no rio da vida que era Jesus. Sabe por que Davi não precisou clamar ao Senhor? Porque ele sabia exatamente quem ele era. E ele sabia exatamente que, diferente daquela multidão
que correu, abandonou Jesus porque ele não deu a eles o que eles queriam, Davi estava disposto a dar a sua vida, porque um gigante ofendeu o Deus dele. Em vez de pedir algo ao Senhor, Davi estava disposto a entregar algo para o Senhor. Quem é esse incircunciso que fala contra o meu rei, o meu Deus? Davi não pede para o Senhor, porque ele sabia o Deus que ele servia. Essa intimidade que Davi tinha com o Senhor foi construída no secreto. Enquanto Davi pastoreava suas ovelhas, ele lutou contra leões, contra ursos, e isso preparou Davi para ter coragem para enfrentar qualquer gigante, porque ele sabia que aquele gigante não estava lutando contra ele, mas estava lutando contra aquele que o enviou. O louvor, se quiser, já pode subir, por favor. A mensagem geralmente comigo é bem rapidona, gente. Diferente da multidão que fugiu de Jesus, eu quero convidar vocês a caminhar na direção de Jesus nessa noite. Quero convidar vocês a oferecer a Jesus algo essa noite. Enquanto o louvor estiver aqui tocando, eu quero convidar você a responder uma pergunta que eu creio que o Senhor nos trouxe aqui hoje, nessa noite. Você está aqui nessa noite hoje, porque o Senhor quer que você reflita sobre algo muito importante. Por que você tem procurado a Jesus? O que você está esperando nele? O que você está esperando de Jesus? Um relacionamento somente de interesse por aquilo que ele tem para fazer para você? Ou você realmente está disposto a encontrar o Messias, aquele que tem uma vida eterna para você desfrutar? Que nesse momento você possa baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e refletir sobre isso, em nome de Jesus.